Hoje eu vim falar com vocês sobre uma mãe que fez um pedido um tanto que inusitado a Jesus. Mas vamos falar a verdade, que pai não deseja o melhor para os seus filhos? Quem dentre nós não deseja que os nossos filhos alcancem lugares de destaque? Não sei você, mas ver o seu filho brilhando dá uma satisfação muito grande. Dá a sensação de que eles conseguiu aquilo que às vezes a gente não conseguiu. Dá a sensação que eles alcançou aquilo a qual nos foi proibido de alcançar. E ver eles em lugar de destaque faz subir o nosso ego e nos enche de orgulho. Isso não é errado até um certo ponto, porque nós aprendemos com essa mulher a disciplinar os nossos desejos. Sim, porque ela aprende com Jesus e ela nos ensina. E nós encontramos sobre ela em Mateus, capítulo 20. Jesus subindo a Jerusalém, a partir do versículo 20 vai dizer assim: Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo um pedido. Ele perguntou-lhe: Que queres? Ela respondeu: Permite que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu-lhe: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Respondeu-lhe: Podemos. Então disse-lhes: Na verdade, bebereis meu cálice e serei batizado com um batismo com que sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe concedê-lo, mas será para aqueles para quem meu Pai te tem preparado. Bom, ela tem os seus filhos favoritos e deseja que o mestre também tenha. Deseja que o mestre coloque seu filho um à sua direita e o outro à sua esquerda nesse reino, se tornando príncipe. Mas Jesus não veio ensinar esse reino. Jesus veio abrir os olhos das pessoas e mostrar que o reino dele é completamente diferente daqueles a qual eles estavam acostumados a ouvir e aprender. E ele nega esse pedido. Nós não vemos Jesus negando pedido a ninguém, mas esse pedido ele nega. Ele nega esse pedido a essa mãe, porque ela ainda não tinha entendido que é Jesus, mas ela consegue viver para aprender com o mestre, ela consegue caminhar com ele e mudar o seu pensamento. Jesus ensina. Aqui mesmo, nesse dia, ele ensina essa família que é completamente diferente o seu reino. Lá no versículo 25 vai dizer: Então Jesus chamou para junto de si e disse: Bem sabeis que o príncipe dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Jesus está dizendo para eles assim: olha, eu sei que o pedido de vocês é um pouco egoísta, mas vocês estão acostumados com isso. Vocês vivem sob o domínio de um governante a qual decide o que vocês precisam ou não precisam. Mas eu não vim para fazer um reino igual a este, um reino de injustiça, um reino onde um pode e o outro não pode. Eu vim trazer um reino de igualdade. E ele ensina a essa família sobre esse reino. Ele diz assim no versículo 26: Não será assim entre vós, mas todos entre vós que quiser tornar-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Que ensinamento que Jesus deu a essa família. Como essa mãe aprendeu o que Jesus estava querendo dizer há algum tempo já. Que eles já estavam caminhando com Jesus, mas ainda não tinha compreendido esse reino. Essa mãe agora se vê numa situação onde ela precisa aprender a adorar realmente a Jesus. Porque aqui no versículo 20 vai dizer que ela chega diante de Jesus adorando e fazendo um pedido. Essa mãe chega até Jesus com uma adoração, mas não é uma adoração genuína, é uma adoração que quer favores, uma adoração que quer conquista. Eu não sei se você consegue me entender. Quantas vezes nós observamos um funcionário de uma empresa tratando bem o gerente ou o dono só para conquistar um lugar de destaque?
Quantas vezes nós vemos as pessoas conquistarem um emprego por causa do seu QI, como diz aqui, que indica? Isso é muito triste, porque Jesus está mostrando aqui para essa família que alguém que quiser sentar-se ao lado de Deus nesse reino precisa conquistá-lo. Tem algo a ser feito para conquistar, não vai ser por favoritismo ou para quem é melhor, não. Com esse pensamento dessa mãe, como muitas outras mães que nós observamos no mundo, nós vemos as pessoas conquistarem um lugar de destaque, né? No nível superior, aonde elas não têm capacidade para assumir aquilo, aonde nós encontramos profissionais tão deficientes por causa desse favoritismo que não poderia existir. As pessoas deveriam conquistar os seus títulos por esforço, não por favoritismo ou por indicação de outras pessoas. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de realmente ser bom porque não tem oportunidade? Porque não chega essa oportunidade até eles. Infelizmente, nós vivemos ainda em uma época onde o favoritismo ela sobressai ao que realmente importa. Jesus ensina e nos ensina hoje com essa lição dessa mãe que nós devemos nos tornar pequenos se nós quisermos ser grande. Nós temos que servir ao invés de desejar o lugar de honra. Nós precisamos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para compreender e não colocar isso para a próxima geração. Deixe seu filho conquistar os lugares que ele mereça. Não indique porque o diretor é seu amigo ou o professor é seu amigo. Não queira isso. Deixe eles conquistar, porque senão nós vamos deixando essa geração mais e mais doente. Nessa época já tinha isso, imagina agora quanta deficiência há no nosso mundo por causa disso. Nós temos que entender, e ela aprende e nos instrui a disciplinar os nossos desejos. Não é que nós não venhamos desejar o melhor para os nossos filhos, não é isso que eu estou te explicando aqui nesta mensagem. Eu não quero que você pare de ajudar o seu filho a caminhar, não. Eu quero que você só coloque o seu desejo no lugar certo. Não deixe, atrapalhar esse amor, esse cuidado, atrapalhar o desenvolvimento dos seus filhos ou daqueles a quais você cuida e é responsável. Deixe eles crescerem e caminharem com as suas próprias forças, com a sua própria busca pelo conhecimento. Nós não podemos mastigar a comida para os nossos filhos a vida inteira. Eles têm que aprender a caminhar. Isso é instruir com sabedoria. Isso é desejar o que é bom para os nossos filhos. E ela aprende. Ela aprende porque ela não para de seguir o mestre. Ela aprende porque apesar de ter aqui feito um conflito muito grande, porque aqui no versículo 24 diz que quando os 10, era 12 discípulos que caminhavam com Jesus, e ela deseja que os seus 2 filhos tenham direito que os outros 10 não poderiam ter. Olha que egoísmo da parte dela. Os 10, ouvindo isso, se indignaram contra os 2 irmãos, porque agora sobrou para os filhos esse posicionamento dessa mãe. Os filhos pagaram a conta por esse desejo mal interpretado. Nós não podemos permitir que isso aconteça, que nós venhamos abrir os nossos olhos e não atrapalhar o desenvolvimento dos nossos filhos. E essa mãe aprende, essa mãe não se sente envergonhada e diminuída. Jesus nunca fez isso com nenhum dos seus seguidores. Jesus nunca discriminou um pedido como esse. Ele apenas não fez para nos ensinar que o reino dele é de igualdade e de justiça. E ela caminha com Jesus, porque aqui, olha, quando nós vamos ler sobre a crucificação, em Mateus 27, 55, vai dizer: estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Essa mãe estava aqui olhando Jesus. E olha que lindo, nós lemos aqui que estava de longe muitas mulheres que não eram reconhecidas, que não podiam ler, que não podiam aprender.
Mulheres discriminadas na sociedade estavam caminhando com o Mestre que deu um novo sentido à sua vida. Mulheres a quais tiveram a sua vida transformada. Maria Madalena foi uma. Eu tenho aqui o vídeo falando de Maria Madalena, eu vou deixar na descrição o link, né, para essa mensagem, se você ainda não assistiu, e assista, porque Maria Madalena também nos ensina muito sobre caminharmos com Jesus. Então, essa mãe dos filhos de Zebedeu, ao qual nós lemos, que faz esse pedido, está caminhando com Jesus. E aí, se nós formos ler em Marcos 15, falando também da crucificação, nós vamos descobrir o nome dessa mulher. Diz assim, ó: também ali estavam algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé. Marcos descreve o nome dessa mulher não só como filha, mãe dos filhos de Zebedeu. Ela era esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e mãe de João, mas o seu nome é Salomé. Lá no capítulo 16 de Marcos vai dizer: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Elas estavam indo ungir o corpo de Jesus após a sua morte. Elas ainda não sabiam que o Mestre tinha ressuscitado e que ele não estava mais entre os mortos, mas elas estavam ali fazendo a sua parte, porque elas tinham aprendido demais com o Mestre para não ficar perto dele, até mesmo nesse momento tão triste. Salomé tinha aprendido a mudar o foco do desejo do seu coração, a olhar com igualdade para todas as pessoas, porque agora ela estava gastando o seu dinheiro para ungir o Mestre. E junto com essas outras mulheres, elas estavam ali firme para um propósito maior, a qual o Senhor Jesus nos chama hoje também. Nos chama a não olhar somente para nossa família, não olhar somente para nossa casa, mas olharmos para todos com um coração de amor, para que todos também venham ter a paz a qual nós temos, porque nós temos Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que você possa entender que o desejo do seu coração tem que ser em adorar, em servir a Jesus, assim como Salomé nos ensinou. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue crescendo e aprendendo com essas grandes mulheres. Até o nosso próximo vídeo.